Patrícias. Hoje nós vamos falar sobre quem quer ficar forte, definido, com muita massa muscular e que acredita que tem que consumir muita proteína. Bom, vamos lá. Você já comprou whey protein alguma vez? Já tomou? Já teve curiosidade? Achou bom? Ruim? Tampou o nariz? Como foi que você tomou esse whey protein? Vou te falar um pouquinho hoje sobre as vantagens e desvantagens, quando tomar e qual tomar. Qual a diferença entre isolado, concentrado e hidrolisado. Bora? Bom, primeiramente, quando que a gente consome o whey protein? Muitas pessoas falam, começam a fazer, a se alimentar mais saudável, passam com algum nutricionista, começam a fazer academia e aí já logo perguntam, eu preciso ou não preciso tomar whey protein? Será que eu não tenho que colocar o whey protein na minha rotina? Tenho, não tenho? Qual eu coloco? Quanto eu coloco? Bom, vamos lá. Quando que você vai consumir o whey protein? Esse suplemento nada mais é do que uma proteína de absorção mais rápida, uma praticidade. Por quê? Pensa comigo, se você tá lá no seu trabalho, no meio de uma reunião, e é uma refeição onde dentro da sua estratégia nutricional você precisa consumir proteína. Você acredita ser possível sacar uma marmita com 10 ovos cozidos? Ou, sei lá, 3 bifes? 3 filés de frango no meio da sua reunião e lá comendo seu marmitão? Não, não dá, não é possível. Talvez neste momento, não para mim pelo menos, tá? Se você faz isso, nada contra, pode continuar, inclusive acho muito melhor. Mas nestes momentos, para praticidade ou para uma ingestão maior de proteína ou para uma ingestão mais rápida, uma absorção mais rápida, a gente prescreve o whey protein. Então, se você precisa de um momento onde você tem que consumir proteína e não consegue consumir um peixe, uma carne, um frango, ovos, iogurte ou algo do tipo, você pode incluir o whey protein. Se você tem que ingerir ao longo do dia uma grande quantidade de proteína, então sei lá, você tem que ingerir 350 gramas, 400 gramas de proteína e você é uma pessoa que não consegue comer muita proteína, mas faz parte do seu plano alimentar. Ou no caso de pacientes bariátricos, por exemplo, que precisam de uma boa quantidade de proteína ao longo do dia e que não conseguem consumir grandes quantidades de comida. Nesse caso, a gente prescreve o whey protein. No caso de idosos também, que precisam ingerir uma grande quantidade de proteína, por exemplo, se eu pego um idoso, às vezes o idoso usa dentadura ou não tem algum dente, tem dificuldade para mastigação e eu preciso dar proteína para esse idoso, para não ter uma perda de massa muscular muito grande, a gente vai ajustar a proteína, eu posso introduzir o whey protein. Ah, Nutri, mas se eu tô treinando, eu preciso de whey protein ou não por conta do treino? Bom, qual a relação que o whey protein tem com este treino? Você terminou de fazer o seu treino lá, foi pra academia, fez musculação pesada, estressou toda a sua musculatura e aí você não vai pra casa da academia, você vai direto pro trabalho e você não consegue ingerir uma grande quantidade de proteína e você precisa de uma recuperação muscular rápida. Ou você faz corrida, por exemplo, você tá treinando para correr para uma maratona, ou você nada muito, ou você faz crossfit e você não consegue parar logo após a refeição para consumir uma fonte proteica vinda da sua alimentação. Se encaixa o whey protein? Sim. Ou quando você precisa dessa proteína, quando você precisa que ela seja absorvida rapidamente. Então, por exemplo, uma carne, um frango ou uma proteína vinda de origem animal, ela vai demorar em média 5 horas para fazer a absorção completa e quebra de todos os aminoácidos. Já esse whey protein, você vai ter uma absorção muito rápida, em menos de 1 hora. Então, se você treinou de manhã, por exemplo, no caso dos quenianos lá, que eles fazem 2 treinos por dia de corrida, acorda de manhã, faz um treinozinho lá, geralmente eles fazem uma rodagem e um treino mais intenso. Então acordou, fez um treino mais intenso, precisa de recuperação rápida para no treino da tarde estar recuperado para fazer uma rodagem. Então ele acabou o treino, se eu der uma carne vermelha para ele, por exemplo, que demora muito mais para ser absorvida, que teria vantagens. Tem ali vitamina B12, tem ali creatina, que seria excelente para a recuperação dele, mas vai demorar essa recuperação. Então, eu introduzo o whey protein, que ele vai ter uma recuperação mais rápida, e pro treino da tarde vai estar recuperado, entende? Então não é só porque você foi fazer 40 minutinhos de musculação, por exemplo, não que seja pouco, né? Já é uma grande vantagem a pessoa que faz musculação todos os dias, mas você foi lá, fez musculação, fez um aeróbico, ou você faz uma corridinha às 19 horas e chega em casa às 20h30 para jantar,
Poxa, você vai ter proteína ali no seu jantar. O corpo não absorve mais do que 25 gramas de proteína por refeição. Então, você ingerir um bife de frango, por exemplo, um filé de frango de 100 gramas, você está ingerindo ali em média de 25 a 30 gramas de proteína. Se você tomou o seu whey protein vindo da academia e chega em casa e come esse filé de frango, você está juntando aí quase que, sei lá, dependendo da porção do seu whey protein, 50 gramas de proteína em menos de uma hora. Seu corpo não vai absorver tudo isso. Para onde que vai esse restante de proteína aí? Entende a diferença? Então, basicamente, essas são as recomendações para a gente introduzir o whey protein na dieta de um paciente. Geralmente são essas questões, esses pontos que eu avalio para entender se eu vou ou não prescrever o whey protein. E aí, quando eu entendo que eu vou prescrever, eu preciso entender qual prescrever: isolado, hidrolisado ou concentrado. Para vocês entenderem de uma maneira bem simples, o whey protein concentrado, ele tem a presença, ele tem quantidades ali junto daquela proteína de gordura e carboidrato. Geralmente é uma proteína mais com sabor um pouco melhor, né? Porque tem carboidrato e tem gordura. Pode ter açúcar no whey protein, então sempre olhem o rótulo, sempre olhem os ingredientes, o quanto que tem de corante ali, o quanto que tem de açúcar, qual que é o sabor. Eu costumo falar que quanto mais gostoso, pior. Então esses sabores, churros, brownie, cookies, essas coisas cheio de tem muita coisa ali para dar sabor, tem muita coisa ali para dar cor, tem muita coisa ali para ficar gostosinho, cheirosinho daquele jeito, porque aquilo ali é proteína. Proteína não é cheirosa, não é gostosa. Então, quanto pior o sabor, melhor a qualidade do whey protein, tá? Anota essa dica aí que também é importante. Quando eu comecei a tomar whey protein, eu tomava assim, ó, virava aqui e tomava, porque eu pensava no benefício e não na qualidade, né? E não no sabor. E é essa a ideia, tá? Gostoso é comer pizza, é comer os churros, é comer o brownie e não tomar whey protein. O whey protein a gente toma para recuperação muscular, a gente toma para bater quantidade de proteína, a gente toma dentro de uma estratégia nutricional. Bom, então o concentrado a gente tem quantidade de carboidrato, proteína e gordura. Passando de 88% de concentração de proteína, a gente já tem o whey protein isolado, que é uma forma mais isolada mesmo, não tem presença de carboidrato nem de gordura. Às vezes tem um pouquinho de carboidrato, mas é mínimo, resquícios de carboidrato, porque sei lá, tem algum tipo de adoçante ali ou algo do tipo, mas é geralmente uma versão muito mais pura de proteína, tá? A gente usa principalmente no caso de pacientes bariátricos, eu uso no caso de pacientes idosos, eu uso geralmente de pós-treino, quando não vai ter uma nova sessão de treino ou quando precisa de uma recuperação mais rápida. E o hidrolisado, ele tem uma absorção muito mais rápida e eu utilizo ele para pacientes que tenham intolerância à lactose ou algum tipo de problema no processo de digestão. Ele é uma versão de whey protein que tem uma digestão mais rápida, melhor, uma absorção muito mais rápida do que as outras versões. E também é uma proteína pura, nada mais é do que um whey protein isolado, só que mais quebradinho, que vai ser absorvido e digerido mais rapidamente e de uma forma melhor. Então, se o paciente, por exemplo, vai tomar whey protein durante uma competição, sei lá, ele vai fazer uma ultramaratona e vai ter que tomar whey protein, ou tem 2 sessões de treino seguidas e eu quero colocar uma proteína ali no meio, vai fazer, sei lá, triatleta que vai nadar e vai correr depois e tá treinando para Ironman, é um treino longo, vai nadar 3.000 metros e depois vai correr 20 quilômetros, eu posso botar o whey protein aqui e eu geralmente coloco o whey protein hidrolisado. Agora, se o paciente vai usar o whey protein no pré-treino ou num pós-treino intenso que precisa ter recuperação de glicogênio muscular também, ou ao longo do dia onde eu faria a ingestão de, por exemplo, se eu vou colocar uma ingestão de proteína e carboidrato junto, eu posso prescrever o whey protein isolado mais uma fruta ou o whey protein concentrado, que já vai ter a proteína mais o carboidrato. Certo? São essas as diferenças entre os tipos de whey, né? Aí depois a gente tem também o blend, o vegano, que aí são opções mais específicas, que a gente pode até falar um pouquinho mais no próximo vídeo, mas basicamente você sabendo quando introduzir, como introduzir e qual tipo introduzir, já é um bom caminho. Para as doses específicas, a gente precisa de orientação nutricional. Então, para saber se você vai ingerir 1 scoop, 2 scoops, você precisa de uma orientação e de uma estratégia nutricional. Não sai aí tomando o tanto que você acha que tem que tomar, porque proteína é coisa séria e pode sim trazer malefícios para o nosso organismo se for ingerida em uma grande quantidade por dia sem necessidade.
Certo, Patrícia? Espero que você tenha gostado, espero ter te ajudado. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre suplementação, comenta aqui pra mim, me deixa quais são os suplementos que você tem curiosidade, que você queria entender um pouquinho mais de uma maneira simples, né? Que você consiga entender aí da sua casa, sem aquela linguagem toda difícil que a gente utiliza entre os profissionais da área da nutrição e da saúde. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, comentar, deixar like, se inscrever no canal, ativar o sininho e vai lá me visitar no Instagram. Beijo, até o próximo vídeo.